O primeiro conjunto de cláusulas são cláusulas do direito civil mais básico que você pode imaginar. A primeira delas, inalienabilidade. Apesar de receber as cotas como no proprietário, já que tem um usufruto gravado nessas cotas, a pessoa também vai ter lá uma cláusula dizendo que ela não pode vender a nua propriedade. Então as cláusulas são inalienáveis, não podem ser objeto de alienação. Outra, as cotas são impenhoráveis. Márcio, mas será que o Poder Judiciário vai aceitar isso? E acredite, aceita, é uma norma de direito processual. Assim como o salário é impenhorável, são impenhoráveis os bens gravados com cláusula de impenhorabilidade. Assim está lá no CPC. Qual é a condição? Aqui também tem um pulo do gato. Veja só, na verdade, qual é a resposta para a minha pergunta? Qual é a condição? Nenhuma. Nenhuma. Existe farta jurisprudência. Primeiro, tem jurisprudência que quebra a cláusula de impenhorabilidade, mas não do sistema de hold montado desse jeito. Tem algumas doações com cláusula de impenhorabilidade que são feitas para manipular ações de execução e tudo mais, que aí são derrubadas, tá? Não é que cláusula de impenhorabilidade é sempre válida, não. No sistema de hold, do jeito que a gente ensina que é montar, sim. Mas a gente já observou na jurisprudência algumas aparições em primeira instância, onde o juiz disse assim, o contrato, versando sobre cláusula de impenhorabilidade, estava no acordo de sócios. Não foi gravado lá na junta comercial a impenhorabilidade. Ou seja, não foi dada natureza pública a cláusula de impenhorabilidade. Então o juiz o que faz? Desconsidera por não ter como certificar se essa impenhorabilidade já existia à época do crédito exequendo. O juiz diz o seguinte, olha, se não era pública, esse contrato pode ter brotado da noite para o dia. Então o que fez a parte nesse caso? Nesses dois casos, eles recorreram. E quando chegaram no tribunal, o tribunal diz o seguinte, não existe condição, isso é uma norma de direito processual, e não existe condição para que seja exercida a impenhorabilidade. Mas, bonitinho, gostei, legal, obrigado, jurisprudência, mas fica com ela, porque eu não vou me fiar, não vou fiar os meus clientes nesse entendimento jurisprudencial. Sabe o que eu enxergo? Eu enxergo que tem juiz de primeira instância dizendo o seguinte, que se não for público, quebra a impenhorabilidade. O que eu vou fazer? O que eu faço para todos os meus clientes? Por quê? Porque um dia esse juiz de primeira instância vai virar desembargador. Um dia esse juiz de primeira instância vai defender as opiniões dele na formação da jurisprudência. Então o que eu faço? O que você vai fazer? Você vai botar a bendita da impenhorabilidade no contrato social, na junta comercial, vai da natureza pública. Por que não fazer? Só tem uma razão de não fazer. Não fez mesmo e depois o cara brotou com o negócio de fraude. Óbvio que era fraude. Quer dar migué pra cima dos outros? É óbvio que era fraude naquele caso. Por que razão você não colocaria no contrato? Bota lá. É usufruto gravado com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. E aí tá resolvido o problema. Pulinho do gato. Ok? E não é só isso. Cláusula de incomunicabilidade. O filho pode ser casado no regime da comunhão parcial de bens, no regime da separação total, no da comunhão universal de bens, e pode até não ser casado e vir a se casar no futuro em qualquer regime. Estas cotas não se comunicam com o regime de casamento deles pela cláusula de incomunicabilidade. Não se comunicam. Então, se ele divorciar, sinto muito, coleguinha, não leva nada. Entendeu? E mais, cláusula de reversão. Essa é a cláusula do Deus me livre. Por que é a cláusula do Deus me livre? Porque o sujeito, vivinho da Silva, né? Os filhos vivinhos da Silva. Aí o filho falece primeiro que o pai. Deve acontecer? Não. É asqueroso pensar num troço desse. Pode acontecer? Óbvio que pode. Para morrer precisa estar vivo. E se isso acontece, e o cara é casado, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, a mulher dele não é meeira, mas ela é herdeira. Os netos, criancinha do senhorzinho que está nos contratando, é herdeiro. E quem manda é o neto? Não, é a mamãe. Entendeu? Ou é o papai. Então, por isso que é a cláusula do Deus me livre. Sabe por quê? Com a cláusula de reversão, se uma jossa dessa acontece, o patrimônio volta para o acervo patrimonial do doador. Ele retorna para o seu cliente, ok? E aí o seu cliente faz a devida distribuição do jeito que ele quiser depois.